Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo. Eu uso meu canal para falar tudo o que eu sei sobre e-commerce, minhas vivências. Vocês vão ver que eles são vídeos que eles não são os vídeos mais bem editados, mais bem produzidos do mundo. Eu faço no meio do trabalho aqui, né? À medida que a gente vai, que as coisas vão acontecendo, né? Só para você entender, nos últimos anos eu participei de mais de 100 operações de e-commerce nos bastidores, né? Meu objetivo desse vídeo é basicamente te mostrar como que você ganha dinheiro com seu e-commerce, que é uma coisa que ela é óbvia, só que, cara, tem muita gente que demora para aprender isso, né? Então, tem muita gente que confunde o faturamento lá no e-commerce com lucro líquido, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que se chama DRE, né? Que é demonstrativo de resultado de exercício. É uma visão contábil do seu e-commerce, né? É para você entender se a sua operação está sendo lucrativa ou não. E o que que você faz para que ela se torne lucrativa. É uma visualização que eu particularmente, até na minha empresa, por mais que o DRE ele não se atualiza todos os dias, eu olho todos os dias, porque é da onde que vem o dinheiro, é da onde que tá me mostrando se minha operação ela está lucrativa ou não. E você precisa ter essa noção desde o começo com o seu e-commerce, porque senão você confunde as coisas. Senão você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e você vai olhar depois você tá pagando um monte de boleto e você fala, meu, não tô ganhando dinheiro, tá? Então, o meu objetivo desse vídeo é destrinchar um DRE. Isso aqui foi o que montei uma base aqui de um e-commerce. Isso aqui são números fictícios que eu vou mostrar para vocês. E beleza, eu vou mostrar, vou explicando ali e aí à medida que for evoluindo vocês vão entendendo. Na minha percepção, todo e-commerce tem que ter isso, né? Se não tiver cara, faz ontem, tipo, a maior prioridade sua, se você não tem, a sua maior prioridade é fazer. Se você não está atualizando, a sua maior prioridade é atualizar, né? Considerando que o e-commerce, ele é um modelo de negócio que você coloca muito dinheiro na frente para comprar várias coisas, para comprar matéria-prima, para comprar estoque, você tem custo de frete, e aí se você não ter esse controle, você se perde. Você começa a perder dinheiro onde às vezes você nem tinha noção, de fato, né? Beleza, então eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar, por exemplo, para vocês a base de um DRE. Deixa eu só jogar essa tela para cá e vai ficar melhor, né? Então, beleza, isso aqui é uma base de um DRE. Tem muita gente que ela olha só para isso aqui, ó, receita bruta, né? A pessoa vai olhar, abre a Shopify, abre a Nuvem Shop e vai falar, nossa, eu tô faturando muito, né? E ela vai olhar única e exclusivamente para a receita bruta, né? Então, que é esse que eu deixei em verde aqui. Só que o receita bruta, ele vai ter dedução de vários custos, né? Então, a visualização sempre de um DRE é assim, ó, ela é de cima para baixo. Então, você vai olhar no topo faturamento, que é a receita bruta, e depois você vai vir deduzindo de fato tudo para entender, no final das contas, quanto que sobra de dinheiro, que é o lucro líquido de fato, né? Ah, então, você precisa ter essa noção aqui para você entender. Então, aqui a gente vai destrinchar a base de um DRE, por exemplo, né? Ali no topo, por exemplo, receita bruta, né? Aí embaixo, que eu trago, por exemplo, que gera custos? Devoluções e trocas, né? Então você vai ter devoluções e trocas, ela gera custo no e-commerce. É um custo de frete. Então, por exemplo, às vezes vai ter peça que vai voltar que você não vai conseguir utilizar. Você vai ter custo da logística reversa. Isso aqui ele entra. Então, se você observar, ó, tudo entra como negativo, ó, tá vendo? Eu tive menos 5.000, por exemplo, de devoluções e trocas. Qual que é o jogo aqui que eu quero trazer para você? Isso aqui, ter essa visualização vai fazer com que você, de fato, ganhe mais dinheiro no seu e-commerce. E você não só fature lá no topo, e você ganhe mais dinheiro. Então, qual que é o jogo? Todo mês, por exemplo, você vai entrar aqui e vai olhar, tá, vamos dar um exemplo. Eu tive muitas trocas e devoluções esse mês. O que que aconteceu? E aí você vai começar a pegar um relatório, por exemplo, de devoluções e trocas. E aí, qual que é o jogo? Se, por exemplo, no mês você teve 5.000 de custo de margem de devolução e troca, e no outro mês você teve 4.000, por exemplo, isso é exatamente igual a você colocar R$ 1.000 no seu bolso. E aí, se você, por exemplo, joga no ano, só por ter feito esse ajuste e a média se mantém, no ano você está colocando R$ 12.000 a mais no seu bolso, né? Então, por exemplo, se a gente olhar lá para baixo, né, que é o margem de lucro líquida, que é de fato o que está sobrando no seu bolso, vamos dar um exemplo que nesse cenário aqui sobrou 12.800. Se eu joguei isso aqui para 4.000, por exemplo, 4.000,
ele passa a sobrar R$ 13.800 e é tipo sobra, vai ficar na conta da empresa, né? Isso você vai produzir caixa ou você vai usar para comprar mais estoque, away. Só que assim, o que eu quero que você entenda é que não é só faturar, não é só ter estratégia de marketing lá no topo. E aí isso a gente vai deduzindo ao topo, ao todo. Cupons de descontos, né? Cupom de desconto que você está dando. Às vezes, uma vez a gente entrou num e-commerce que a gente pegou lá, que era o e-commerce que a gente estava analisando, né? E aí a cliente veio para a gente fazer uma consultoria e, cara, a gente olhou assim, a problema de venda ele não tinha, não era o e-commerce que tinha um problema de venda. Só que a gente olhou que era um e-commerce que ele dava R$ 30.000 de cupom de desconto sem necessidade. Tipo, tinha vários cupons de desconto que não tinha necessidade. Que a gente, pelas análises que nós conseguimos fazer, o e-commerce ele conseguia manter vendendo, mesmo sem aqueles R$ 30.000 de cupom de desconto, né? E aí a gente pediu para cliente, cara, vamos cortar o cupom de desconto, vamos ver o que acontece. Então, se a gente, por exemplo, nesse cenário, você está dando vários cupons de desconto e você consegue reduzir, por exemplo, os seus cupons de desconto, consegue vender sem dar cupom de desconto. Vamos dar um exemplo, né? Que esse cenário, dependendo da marca, é muito difícil, mas vamos dar esse cenário que acontece isso. Isso aqui a gente reduz a zero. Por exemplo, automaticamente aqui, lembra que era R$ 12.000? No começo estava em R$ 12.000, então eu ganhei R$ 1.000 aqui, eu ganhei R$ 4.000 aqui, ao invés de sobrar 12.000, tá sobrando R$ 17.000. Eu tô falando de uma diferença de quase R$ 6.000 aqui. Se eu jogo no ano, eu tô falando de por conta de R$ 6.000, é quase R$ 70.000 no ano, por conta que eu reduzi 6.000 de custo. E isso, diferente do faturamento, é dinheiro no bolso na hora. Então aqui você ganhar margem dentro das suas linhas de DRE, dentro das suas linhas financeiras, é dinheiro no bolso na hora. Por quê? Você não está pagando imposto sobre isso, né? Você paga imposto sobre a receita aqui, né? No ano que vem vai ter algumas mudanças em relação ao imposto, mas você não está pagando imposto sobre a sua redução de custo. Entendeu? Então você reduziu o custo, é dinheiro no bolso, que você vai escolher o que você vai fazer, entendeu? Às vezes a gente vai ter e-commerce que ele não cresce, por exemplo, porque a pessoa não consegue reinvestir. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as suas campanhas de tráfego, elas estão performando, tá tudo funcionando, só que a sua margem ela tá tão ajustada que você não consegue reinvestir para escalar, entendeu? Então quando você começa a liberar essas linhas aqui, por exemplo, você começa a ganhar pontos percentuais e isso te dá possibilidade de recompra, por exemplo. A gente vai ter noção aqui, ó, por exemplo, chargeback, o que que eu tomei? Aí ele vai trazer pra gente o que a gente teve de receita líquida, por exemplo, né? Aí, beleza, receita líquida, a gente vai ter embaixo CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Eu não vou entrar em méritos dessa profundidade, porque eu nem sou o maior especialista do mundo nisso. Mas eu gosto, por exemplo, de trazer essa visualização para vocês. Às vezes tem até nossos clientes aqui que assistem esses vídeos, porque vocês ajustando isso daqui, vocês auxiliam o nosso trabalho. Então, às vezes, a gente tem vários clientes cobrando agência. Só que se você ajustar isso aqui, você dá mais poder de fogo para a agência. Você, tipo, tá mais, você tem mais qualidade. Então, você consegue escalar, né? Então, a agência trabalha mais tranquilo, né? Então, é importante você entender hoje como que tá o seu CMV, né, e aprofundar. Então, por exemplo, a gente acaba conversando com alguns clientes, cara, tem CMV por produto. Às vezes você vai fazer sentido você vender um produto como isca, outro não, porque o CMV é mais alto, então você precisa ter uma margem maior nele. E aí você vai fazendo esse jogo aqui. Então, vamos dar um exemplo, que você melhorou o seu CMV de 40 para R$ 38.000, por exemplo, né? Então, eu vou jogar 38 aqui, menos R$ 38.000, por exemplo. Eu ganhei mais R$ 2.000 de margem. Então eu vou lá para baixo, que era 12, já virou 19. Então eu vou ganhando pontinho por pontinho. Aí às vezes você tá tipo pagando parte do frete, que você consegue melhorar essa questão do frete. Então você ao invés de 6.000, no outro mês você ganhou, por exemplo, você teve um custo de 5.500. Ou seja, você ganhou, você acaba de ganhar R$ 500. Então lá embaixo já mudou, já bati a casa dos 20.000, né? Embalagem. Então isso aqui é até um ponto que eu trago, ó. Quanto que tá custando o seu unboxing? Cara, tem muito e-commerce que você vê ele trabalhando com aquelas caixas maravilhosas, lindas, porque ele quer surpreender o cliente. Só que às vezes, por exemplo, tem casos e casos, né? Mas às vezes o seu cliente ele tá recebendo aquele unboxing maravilhoso, ele tá abrindo e jogando fora. E isso custou para o e-commerce. Então, às vezes, será que não faz sentido você trabalhar com uma logística um pouco eh, menos custosa, por exemplo, esse unboxing menos custoso para você? Tentar usar uma maneira de você diminuir isso daqui. Isso aqui eu estou trazendo um cenário, tipo, bem reduzido, cara. Você vai pegar e-commerce que vendem, sei lá, vai pegar um e-commerce que vende 1 milhão por mês. Cara, se a gente considerar
a níveis proporcionais, tipo assim, tudo vai mudando. Cada detalhezinho no e-commerce, quando maior, ele tá, muda. E isso aqui, qual que é a visualização para você também? Isso aqui é a escala no seu e-commerce. Você concorda comigo que você escalou? Eu tenho muita gente que a única percepção dela de escala é olhar para isso aqui, ó. Mas a escala é você ganhar isso aqui, porque você está escalando. Gerar mais receita no seu negócio, líquida, limpa no final das contas aqui, você escalou o seu negócio. Então, assim, a escala ela é algo muito amplo, né? Que você precisa conseguir entender tudo que é escala. E o nosso trabalho também com os nossos clientes é isso. Tudo que é escala, não é só vender, não é só eu escalar em tráfego, não é só influenciadores, entendeu? Aí eu vou ter taxa de plataforma, meio de pagamento. Será que você não consegue uma plataforma que você vai ter uma taxa reduzida? Você vai conseguir negociar melhor com essa plataforma? E você, ao invés de 3.000, por exemplo, você vai ganhar 3, você vai ter tipo 3.500, você vai ter 3.250. Vamos dar um exemplo, beleza? Eu já ganhei mais uma margenzinha aqui, ó. E aí você vai ganhando de pouquinho em pouquinho, né? Então, por exemplo, depois disso aí ele vem para a margem de contribuição aqui do seu negócio, né? Tipo, cara, depois a gente entra em métodos do que é cada coisa, né? Mas aqui ele está mostrando um pouco da rentabilidade do seu negócio, né? Beleza. Aí aqui a gente vem, por exemplo, depois, na última linha, quanto que eu estou investindo em tráfego pago, em influenciadores? Aqui é marketing. Então, o quanto que eu estou investindo em marketing? Ah, será que eu não consigo ajustar isso daqui? Será que eu não consigo cobrar minha agência, por exemplo, o nosso lado aqui, para a gente conseguir fazer o mesmo resultado com um pouco menos de dinheiro, por exemplo? Né? Não que esse é o caso, cara. Isso daqui ele não é custo, né? Ele é despesa. Isso aqui é só que às vezes você vai investir mais e isso aqui lá no topo ele vai aumentar, então vale a pena, faz sentido. Por exemplo, eu joguei 15 mil. Se eu aumentar lá, isso aqui aumentar para, por exemplo, 150 mil, um exemplo, então faz sentido, porque o faturamento maior, ele vai, tipo, reduzindo os percentuais do custo, entendeu? Mas, por exemplo, se aumentou aqui para, sei lá, cadê em tráfego pago? Sei lá, para 25 mil reais e conseguiu fazer isso, então a gente vai olhar aqui no final, opa, é menos 25, menos 25. No final, você tá fazendo mais margem líquida, então tipo assim, compensou, entendeu? Porque é essa conta que você tem que fazer. Tipo, eu tô aumentando o investimento, aumentou meu faturamento, minha margem líquida aumentou, então beleza, então o meu negócio tá valendo a pena. Influenciadores, comissões, como que tá? Será que eu consigo reduzir? Será que eu consigo melhorar? Então isso aqui é uma reunião financeira que, por exemplo, você tem que fazer com seu financeiro, do seu negócio, para discutir sobre isso. Como que tá minha equipe, né? Como que tá minha infraestrutura? Será que eu tô pagando muito caro no aluguel? Será que eu não consigo um lugar melhor? Pagando menos? Como que eu estou de tecnologia? Será que eu estou utilizando tudo? Será que eu não consigo cortar e ter um custo de 500 reais, por exemplo, de tecnologia? Eu estou trazendo esse cenário, tá? Tipo, isso aqui, esses números são maiores. Quanto maior você tá, mais tecnologia você utiliza, mais caro fica isso daqui. Mas beleza, tá tudo bem. Que no final das contas o que importa é o quanto que eu estou investindo para o quanto de lucro líquido ele está me trazendo esse negócio. Aqui trouxe um cenário absurdo, né? 40% de margem para um negócio de varejo é algo forte, mas assim, é só para vocês entenderem um jogo aqui, né? Contabilidade, jurídico, quanto que eu estou pagando de imposto? Será que eu não consigo um tributário melhor, por exemplo? Né? Tipo, será que eu não consigo melhorar o meu imposto? Será que eu não consigo fazer algumas jogadas tributárias de fato para melhorar o quanto que eu estou pagando de imposto? E tudo isso aqui você escalou o seu negócio. Então, assim, ponto importante. Eu espero que deu para entender, né, qual que é o jogo de um DRE no seu e-commerce. Esse aqui está disponível, né? E só você clicar aqui embaixo, acessar um dos materiais gratuitos, ele está aqui disponível, DRE base para você utilizar, né? E eu espero que você entenda essas linhas financeiras do seu negócio, porque isso também nos auxilia como agência atender você, porque você está trabalhando com mais margem, com mais estrutura financeira e isso vai dando mais base para a gente trabalhar, beleza? Abraço, espero que esse vídeo tenha gerado valor para você.